Ela que é pré-candidata pelo MDB, pós-graduada em Direito Público, servidora da Justiça Federal de Brasília. É um prazer em especial falar com a nossa comunidade de Três Ranchos, nossos amigos de Três Ranchos, e dizer a vocês da minha satisfação por estar aqui, especialmente por esse tema que mexe com a vida de todos, que é a política, né? Então, essa questão política é o que me move ultimamente, o trabalho que a gente está desenvolvendo há 3 anos, Fernando. Há 3 anos eu manifesto que eu sou pré-candidata a prefeita em Três Ranchos. A pré-candidatura não é só agora. Há 3 anos eu sou pré-candidata a prefeita e me apresentei à nossa comunidade, à nossa população, como um nome para estar à disposição, para ser uma alternativa na política de Três Ranchos. Clênis, você já tem, a senhora, né? Já tem experiência na militância política, ocupando cargos públicos, inclusive, né? Sim, Fernando. Eu fui secretária de turismo de Três Ranchos durante 6 anos. Eu comecei com 18 anos de idade. E naquela época a gente tinha uma situação que a cidade tinha um turismo mais efervescente, né? Uma cidade que tinha uma referência a nível nacional. E nessa época a gente trabalhava muito, até mesmo com o Lago Baixo, a gente conseguia fazer com que o turismo da cidade chamasse atenção a nível estadual e federal. Então a gente tem uma dedicação, a gente tem projetos desenvolvidos em Três Ranchos. Na nossa gestão na Secretaria de Turismo, eu fui a primeira secretária de turismo de Três Ranchos. Na nossa gestão foi a implantação do sambódromo em Três Ranchos. Eu posso até dizer a vocês o seguinte: por que a implantação do sambódromo? Porque a gente precisa profissionalizar o turismo, né? E na época o carnaval crescia muito e não comportava mais o tamanho, a quantidade de pessoas no local que era feito o carnaval. Então nós criamos um projeto e elaboramos e executamos o sambódromo de Três Ranchos. E foi a primeira vez na história de Três Ranchos que se teve camarote em eventos. Nós estamos falando de 25 anos atrás. Olha. Né? Então foi realmente um marco. A TV Globo, por meio da TV Anhanguera, mandou para a cidade 3 links de transmissão ao vivo. Saiu no Jornal Hoje, saiu no Jornal Nacional, porque foi um marco no carnaval da cidade. O palco era 3 vezes mais o tamanho do palco que ficava no centro da cidade. E a gente teve o cuidado naquela época de não deixar o centro da cidade parado. A gente movimentava também o centro da cidade para levar o movimento para o comércio local, né? Então, apesar da criação do sambódromo, a gente mantinha toda a movimentação no centro da cidade. E a gente criou a primeira prainha também, há 25 anos atrás. Essa prainha era uma prainha democrática, onde qualquer cidadão da cidade podia montar seu barzinho para vender seu produto, porque a gente disponibilizava espaços lá, o que hoje não acontece. Então, o que eu estou te dizendo é que houve um pioneirismo nessa área de turismo, na nossa gestão, e eu, por uma questão pessoal, me formei em Direito. E como Três Ranchos não tem mercado, né, para o profissional de direito, eu tive que me mudar para Catalão, montei um escritório de advocacia aqui. Isso foi no ano 2000. Fiquei 3 anos trabalhando aqui como advogada. Meu escritório era na Rua Juca Cândido, ao lado do Itaú. E depois disso eu passei num concurso da Justiça Federal. E eu viajei, assim, eu assumi cargos na Justiça Federal em Palmas, no Tocantins. Morei em Governador Valadares, Minas Gerais, morei em Belo Horizonte e, por último, eu estava em Brasília. E sempre que eu tinha disponibilidade, eu estava em Três Ranchos. É uma simbiose essa minha relação com Três Ranchos que não se explica. E por estar em Três Ranchos, eu vinha acompanhando
o retrocesso que aconteceu na nossa cidade. Então, na época que eu era secretária de turismo, a cidade tinha hotel, tinha pousada, tinha clubes, tinha área de lazer na beira do lago de acesso público, tinha 2 balsas para Minas, tinha policiamento fixo na cidade. Hoje a gente não vê mais nada disso. Uma cidade turística que não tem hotel, não tem pousada, a gente fica repensando o que aconteceu com Três Ranchos, que retrocesso foi esse. Aí uns falam que é a questão do nível do lago, mas naquela época o lago estava baixo e essa infraestrutura existia, né? Então a gente fica vendo uma deficiência em termos de gestão pública. E como a gente cria um certo preparo na vida para assumir responsabilidades e na Justiça Federal eu assumi cargos de gestão durante 14 anos na Justiça Federal, muitos desafios. Então essa experiência ela me fez ter a capacidade do enfrentamento. E é esse enfrentamento na política que é necessário, porque é um caminho para se chegar ao enfrentamento da máquina, para se gerar o desenvolvimento que o potencial daquela cidade proporciona. Então, quando eu estava em Brasília, eu tive a possibilidade de fazer teletrabalho. E aí, com essa questão do teletrabalho, eu passei a morar em Três Ranchos. Então, eu estou há 4 anos morando em Três Ranchos novamente, minha família é de lá, minha mãe de lá. E diante de tudo que eu vivenciei, estando em Três Ranchos novamente, vi que era pior do que eu pensava. Então, eu estou me colocando à disposição da população como uma alternativa. Importante, né? A única coisa boa que a pandemia nos trouxe foi isso. Hoje eu até comentei de manhã, né? Nos mostrou que dá para trabalhar longe do ponto de trabalho, dá para trabalhar remoto, né? É verdade. Então, pelo que eu entendi, a senhora vai propor principalmente o desenvolvimento, o retorno, né, do aquecimento da economia a partir do turismo, né? Que é indiscutivelmente a maior indústria hoje do Brasil, do mundo, né? O turismo que movimenta milhões e milhões. Clênis, pelo que eu entendi, a senhora pretende apresentar na campanha principalmente o resgate da questão turística para fomento da economia Três Ranchos. É jogar com o que o município tem de melhor, né? O município é pequeno, a cidade é praticamente ilhada, né? Pelo lago da usina hidrelétrica, vive de royalties, o município, a sua grande fonte de arrecadação, royalties, repasse, né, de fundo a fundo do governo federal, porque a indústria e a agricultura de Três Ranchos, ela é muito pequena, apesar de ter uma grande extensão territorial, né, o município de Três Ranchos, mas ela é pequena. Então a senhora vê no turismo a grande possibilidade de voltar a fomentar a economia para ser como foi no passado? Fernando, não resta dúvidas, porque a gente vê o seguinte: a mineração em Catalão é uma grande fonte de renda. Catalão, ouvidor, né? A nossa mineração se chama lago. É como se fosse uma mineração ali à disposição nossa, uma riqueza à nossa disposição, para ser lapidada, para ser voltada em benefício do cidadão. O que a gente percebe é que nós temos um potencial adormecido. É um potencial, quando você olha para Três Ranchos, é um potencial para ser referência nacional. E a gente tem 3 eixos de atuação muito fortes, assim, de muita sustentação da nossa possível gestão. O primeiro eixo é de infraestrutura. A gente precisa fazer Três Ranchos ser, de fato, uma cidade turística. Se a gente desconsiderar a parte da beira do lago, a cidade em si não tem atrativo turístico. A cidade precisa ter uma atmosfera charmosa, uma situação que a gente vê em cidades verdadeiramente turísticas, porque quando a cidade é turística de verdade, até segunda-feira tem turistas na cidade. E a gente precisa criar essa atmosfera em Três Ranchos, criar uma situação da cidade ter cara de cidade turística. E a gente precisa integrar serra, cidade e lago. Isso está desconectado. Se você vai ao lago e vê, hoje o lago está tão bonito, já tem 2 anos que ele já está no nível bom, né?
um lago lindo, você vê barcos, jet ski, prainha, aquela coisa tão bonita. Quando você anda pela cidade, as pessoas estão na porta de casa sem perspectiva de vida. Isso não combina. Essas duas realidades, elas precisam se integrar. A população precisa se beneficiar do turismo. A gente tem uma visão muito clara, porque eu, quando era secretária de turismo, eu tinha a possibilidade de sentar frente a frente com o ministro do turismo. A gente tem condições de viabilizar muita coisa para Três Ranchos. Agora, o que a gente precisa é que esses 3 eixos sejam implantados em Três Ranchos. E quais são esses eixos? Infraestrutura, pessoas, cuidar de pessoas e modernização. Não tem como mais, nós estamos em 2024, não tem como uma prefeitura ser analógica hoje em dia. Você entra no almoxarifado da prefeitura, é aquele monte de papel velho jogado ao chão. É uma coisa horrorosa isso. Então, a gente precisa criar uma situação de modernizar, e dentro da modernização a gente precisa chamar para si uma responsabilidade que a prefeitura não chama, que é o seguinte: qual é a agência de turismo mais forte que existe na cidade? Precisa ser uma agência de turismo receptiva pública. Por quê? Porque a gente não tem uma cidade de porte maior que possa fazer esse serviço pelo lado privado. Enquanto a gente precisar desenvolver isso, a prefeitura tem que assumir essa responsabilidade. Nós precisamos vender o produto Três Ranchos. Três Ranchos é um produto fantástico e a gente tem um público enorme na região e em Uberlândia, que a gente consegue levar um movimento turístico para Três Ranchos e isso gerar renda para a cidade. Então, no primeiro momento, com esses 3 eixos aí, a gente entende o seguinte, que a cidade precisa ter um choque de gestão. Nada do que está em Três Ranchos funciona. É impactante falar isso? Porque a gente tem aquela situação assim, os adversários sustentam que a cidade está maravilhosa. Mas nós temos 2 realidades, nós temos 2 Três Ranchos. Uma Três Ranchos é a que aparece na rede social, porque aproveitam da beleza do lago e tentam vender que a cidade está maravilhosa. Mas uma coisa é o potencial turístico e a beleza do lago, outra coisa é a situação que acontece lá dentro de sofrimento do povo. Então, quando eu me dispus a esse enfrentamento de colocar meu nome à disposição, eu imaginava que fosse só o desenvolvimento de infraestrutura turística. Mas eu vejo que é sofrimento pessoal também. Então, nós precisamos cuidar das pessoas. Nós precisamos atender o cidadão que está ali vendo dentro de Três Ranchos uma situação de o poder público pegar o dinheiro de quem necessita de serviço público e aplicar em eventos que deveriam ser autossustentáveis. Então, a gente tem evento acontecendo dentro de Três Ranchos que aparentemente parece ser um sucesso, só que como que não é sucesso se está totalmente dependente do dinheiro público? A gente precisa fazer as coisas acontecerem de forma sustentável. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem uma gestão que prioriza investir o valor que poderia estar zerando a fila do SUS de Três Ranchos em um evento. Imaginem. Olha, como que a gente inverte valor dessa forma? O que é mais importante? Qual que seria a razão dessa rádio existir, dessa estrutura existir, se não fossem as pessoas que estão aqui dentro, trabalhando e fazendo tudo acontecer? Sozinho o microfone não funciona, sozinho o prédio não funciona, a mesma coisa é uma cidade. A cidade precisa de pessoas. Para a cidade funcionar, a gente precisa valorizar as pessoas. E eu acredito que a mudança vai sair de dentro para fora, de dentro das casas. E eu tenho programas para beneficiar as mulheres, as donas de casa, porque eu acredito na força da dona de casa para que o lar seja melhorado, a casa fique melhor, as pessoas se sintam melhores, e aí sim a gente vai ter condições de fazer uma grande revolução em Três Ranchos, partindo de dentro para fora. Eu tenho andado muito, Fernando, eu tenho andado muito pela zona rural, estou conhecendo muito a realidade de Três Ranchos, o meu meio é jurídico, né? Então eu fiz questão de saber
individualmente os sofrimentos, porque Três Ranchos é muito pequena. Três Ranchos, para dar um exemplo, é 1/3 do Castelo Branco. Pega a população do Castelo Branco, 10 mil habitantes, divide em 3 partes, pega uma parte só, é a população de Três Ranchos. Ou seja, dá para conhecer todos os moradores, saber o que cada um pensa e até pelo nome saber quem é quem, né? Dá, Fernando, e dá para cuidar. A gente precisa individualizar as necessidades. A gente não pode ter uma ação social que fique esperando o cidadão chegar para buscar socorro, porque aquele que mais precisa, ele nem vai. Imagina, eu não tenho tempo aqui para dizer para vocês das propostas que a gente tem, mas eu vou dar um exemplo. Eu estive na casa de um cidadão que tem diabetes e ele recebe uma cesta básica. A cesta básica que ele recebe está matando ele. O meu pai tinha diabetes e eu sei exatamente o que é o cardápio nutricional de uma pessoa com diabetes. Se ela comer aquele arroz que eles dão na cesta básica, aquele macarrão, aquele óleo daquela forma, ela está morrendo. Gente, como a gente tem condições de cuidar individualmente, a gente tem que olhar o cidadão de perto. E aí eu quero te dizer o seguinte: eu tenho absoluta convicção que nesses 3 anos que eu estou andando aí, eu conheço mais a necessidade das pessoas do que o serviço público conhece. Isso é muito importante, né? Quem se dispõe a servir a comunidade através de um cargo público, passar pelo escrutínio das urnas, tem que gostar de pessoas, tem que conversar com pessoas, tem que ouvir as pessoas, né? E hoje em dia está tão fácil, né? No município pequeno como o seu, dá para a senhora conseguir ter essa relação com as pessoas, né? Olho no olho. Em cidades maiores, é impossível, humanamente impossível. Por exemplo, numa cidade como Catalão, candidato a prefeito ou a vereador, conversar com todo mundo. Mas hoje nós temos algo que facilita muito, que é a rede social, né? Que cada pessoa tem o seu canal na rede social para receber as mensagens, para poder ouvir sugestões, né? Então isso é muito importante. Quem quer servir o público através de um cargo público, ouvir as pessoas. Clênis, nós conversaremos em outras oportunidades, depois quando chegar a campanha. O espaço aqui é bem democrático dessa emissora, que todo mundo fala. Se o outro pré-candidato lá da situação, o Haroldinho, quiser falar aqui, ele é muito bem-vindo também. A senhora tem 3 minutos para suas considerações finais, que às 18 horas nós temos a Hora do Ângelus. Fique à vontade, muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço a Rádio Cultura, a todos vocês, Fernando Garcia, Cis Humberto, a todos aqui da rádio. Quero usar esses minutos para fazer um convite à população de Três Ranchos, porque uma marca da nossa gestão vai ser fazer aquilo que o povo precisa. E a gente vai estar fazendo uma reunião na próxima quinta-feira agora, da próxima semana, que é onde nós vamos iniciar a nossa discussão do plano de gestão, que é o plano de governo que todo mundo conhece. Nós vamos apresentar as estruturas macros daquilo que a gente pensa para Três Ranchos e a gente quer a participação popular. Nós estamos formando grupos temáticos e a gente vai fazer o encontro de ideias. A gente quer ouvir a população, nós queremos as ideias daquelas pessoas que vão ser as beneficiadas. Então, na próxima quinta-feira, às 19 horas, no nosso escritório político, que fica na avenida do Restaurante Goiano, próxima à academia da prefeitura, a gente vai estar de portas abertas, porque nós vamos ter lá os grupos temáticos por áreas, saúde, educação, assistência social e assim por diante, abertos à comunidade. E isso nós vamos fazer durante 2 meses, mês de junho e julho, porque no mês de agosto nós vamos apresentar um plano de governo que a população participou. Então, vamos deixar assim bem claro que a gente quer fazer algo que realmente resolva os problemas do cidadão. Isso é muito interessante. Eu gosto muito desse tipo de programa de governo, vindo da população, a iniciativa de dizer, nós estamos precisando disso, porque há um costume dos candidatos importarem
marqueteiros de fora e eles trazerem para as cidades uma receita pronta de bolo. As mesmas propostas que eles apresentam na campanha de várias cidades, eles vêm e apresentam na sua cidade. E o candidato fica simplesmente sendo um boneco na mão de um marqueteiro. E eu sou contra. Eu acho que o programa de governo tem que ser construído dentro da cidade, com as pessoas da cidade, conversando, ouvindo olho no olho. Então, parabéns. Exatamente. Candidata, pré-candidata, muito obrigado pela sua entrevista, boa sorte. Eu que agradeço, obrigado ao carinho que eu tenho recebido do povo de Três Ranchos, que é imenso. Eu agradeço a cada um. Tive um problema nas minhas redes sociais, quero até esclarecer aqui, porque eu recebi tanta mensagem preocupado comigo, que não estava vendo minhas postagens, e aí eu vi o tamanho que é essa audiência da rede social, a repercussão de tudo que a gente faz. Quero agradecer assim, a cada um que me dá força todos os dias, que pega na minha mão, que me incentiva, que me dá coragem, e principalmente a Deus por ter colocado essa missão na minha vida. Obrigada ao meu esposo, Mário de Castro, obrigada às autoridades que nos acompanham, o presidente do MDB municipal, o vereador João Quinze, ao presidente do MDB estadual, que é o nosso vice-governador Daniel Vilela, que está com a gente, está nos apoiando, ao nosso deputado federal, que é o José Nelto, que é um grande deputado, uma lealdade, um carisma com o nosso grupo e vai nos ajudar a fazer toda a diferença na nossa cidade. Aos nossos pré-candidatos a vereadores, a todos os companheiros, ao nosso grupo político da Nova Três Ranchos.